Então, pessoal, nessa aula de agora a gente vai falar sobre potencial em ponta e ondas lentas. Dentro do assunto sobre digestão, trato gastrointestinal, nós temos esses dois fatores, esses dois mecanismos que são importantes para que o alimento ele consiga ser encaminhado, ele consiga ser propelido em direção ao ânus, que é a lei do intestino. Então, como é que esse alimento ele consegue ser transportado dentro do tubo digestivo em direção ao ânus em uma velocidade que seja compatível com os processos digestivos e absortivos? Então, para a gente conseguir se alimentar, para a gente conseguir digerir e absorver os nutrientes da nossa dieta, a gente precisa que eles sejam encaminhados em direção ao ânus, como eu já falei. Então, ele precisa ser movimentado. Aqui nessa imagem, a gente tem um corte transversal de um tubo, desse tubo mesmo que atravessa o nosso corpo, e esse tubo ele está de frente para vocês, tá? Então, existem algumas camadas aqui de fora para dentro. Então, a gente tem a serosa, a gente tem a camada muscular circular, que é o músculo liso que envolve o tubo digestivo. Então, ele tem essa disposição, assim, circular. Nós temos a camada de músculo longitudinal, que ele está disposto, né, ao longo do tubo digestivo. Então, a camada de músculo longitudinal, ele está assim, né, ao longo do tubo digestivo. E a camada de músculo circular, ele está assim. Então, esses músculos que vão ser responsáveis pelo movimento de peristaltismo, de conduzir mesmo, de fazer com que esse bolo se alimente, esse conteúdo ele seja encaminhado para o ânus, e os movimentos de segmentação e mistura, que vai contribuir com a mistura desse bolo junto com os sucos digestivos, tá? Então, a movimentação do alimento pelo trato gastrointestinal ou pelo tubo gastrointestinal, ela é fundamental nos processos de digestão e absorção. Então, é fundamental o encaminhamento desse conteúdo em direção ao ânus, que consiste nas funções motoras. Então, as funções motoras de movimento, elas são realizadas por diferentes camadas de músculo. Esses músculos, eles se dispõem em feixes, né? Como eu já falei, eles podem estar envolvendo o tubo digestivo, que é o músculo circular, ou eles podem estar, assim, de forma alongada, né? No tubo digestivo. Embora as fibras, cada fibra, quando eu falo de fibra, eu falo de célula. Então, embora cada unidade de fibra, ou embora cada célula, ela seja individual, seja um componente individual, seja uma unidade só, uma fibra é unida a outra fibra dentro de um feixe. Então, se vocês têm um feixe de fibras de músculo liso no trato gastrointestinal, que é o que a gente está falando aqui, uma fibra se une a outra dentro de um feixe. E essa união, essa conexão, o citoplasma de uma fibra está conectado ao citoplasma da outra fibra através de estruturas que a gente chama de junções comunicantes. Então, quando um estímulo, quando um potencial de ação, quando um sinal, ela chega em uma única célulazinha, esse sinal ele consegue ser passado para a célula que está próxima a ela, do lado dela, através de estruturas que a gente vai ver aqui, que são chamadas de junções comunicantes. E aí esse sinal, ele chega em uma célula e é propagado, é espalhado por todas as outras células. E todas elas respondem na mesma hora. Então, toda vez que vocês se deparam com um tecido que reage dessa forma, então, se uma célula receber um sinal e todas as outras vão responder ao mesmo tempo, a gente está aí de frente para um sincício. Então, eu até brinco em sala de aula que eu falo, gente, alguém descobriu as questões da prova. E aí, essas questões, elas vão ser rapidamente enviadas para um grupo de WhatsApp, e todo mundo vai receber
essas questões na mesma hora, e é como se todo mundo reagisse na mesma hora. Ai, meu Deus, nem acredito, que delícia. Então, é isso. Quando uma célula ela recebe um sinal, ela recebe uma mensagem, ela consegue espalhar para todas as outras de uma vez só, e todas as células que receberam um sinal de forma simultânea, elas vão reagir no mesmo momento. Esse sinal, ele é propagado, ele é espalhado por conta de junções comunicantes, que a gente vai ver aqui na imagem, que faz com que de forma simultânea, tá? Então, os feixes se estendem longitudinalmente, né? Que aí a gente tem a camada de músculo longitudinal, ou em torno do tubo digestivo, que aí a gente tem a camada de músculo circular, como vocês podem ver aqui na imagem. Deixa eu ver aqui, longitudinal, que são os músculos que estão de frente para você aqui nesse corte transversal, tá vendo? E o músculo circular, que ele está aqui, ó, ai meu Deus, circulando o tubo digestivo, tá? Cada camada de músculo se conecta uma com a outra. Então, as camadas se conectam umas com as outras através de junções comunicantes, como eu falei. Então, o mesmo estímulo que faz com que as células, o músculo liso da camada circular se contraia, esse mesmo estímulo vai fazer com que o músculo longitudinal se contraia também. Então, processo digestivo, a gente precisa da contração, da mobilidade, da atividade desse músculo. Então, se houve distensão, né, comeu, então houve distensão desse tubo digestivo, ele é um sinal, é um estímulo que vai fazer com que essas células se contraiam. Substâncias químicas, se tem aminoácidos, se tem lipídios, se tem carboidrato, se tem vitaminas, sais minerais, água. Então, tem estímulo químico, tem estímulo físico, tem estímulo psicológico, se ouvir falar de uma comida que gosta, se sentir o cheirinho de alguma coisa que gosta, se ver. Então, tudo isso estimula, tá? Essa atividade do músculo para fazer com que o conteúdo de dentro do tubo digestivo, ele caminhe, ele seja propelido em direção ao ânus, que é a lei do intestino, tá? E a gente está falando de músculo, como é que isso acontece? Então, o músculo, ele é excitado por atividade elétrica intrínseca, contínua e lenta. Então, esse músculo, ele tem o seu sistema próprio de excitação. Ele funciona de forma independente do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ajuda, contribui, modula, né? Administra algo que já acontece ali. Então, é por isso que o músculo, ele trabalha através de uma atividade elétrica intrínseca, própria dele. Ele mesmo consegue se estimular, que a gente vai ver aqui através das células de Cajal, tá? Esse estímulo, ele é contínuo, ele é constante e ele acontece o tempo todo de uma forma lenta. Então, a gente tem até uma questão de que a gente tem já um tônus muscular, ou seja, o nosso músculo que envolve o tubo digestivo, ele já está moderadamente contraído, ele nunca fica relaxadão. Já existe uma contração ali, que é um tônus, que a gente fala, né? E isso acontece de forma intrínseca. A atividade elétrica, que é a responsável por esse tônus, por essa contração, por essa movimentação do músculo e da condução do conteúdo, essa atividade elétrica que faz com que isso aconteça, atividade elétrica que faz com que isso aconteça, isso o que, prof? A contração muscular. Essa atividade elétrica, ela pode ser classificada, melhor, ela é classificada como ondas lentas ou potencial em ponta, que é o que a gente vai saber aqui, com a diferença dos dois. Então, a atividade elétrica que faz com que o músculo liso se contraia, conduzindo o alimento em direção ao ânus, essa atividade elétrica, ela pode ser classificada como ondas lentas ou potencial em ponta. A distância da propagação desse sinal, tá? Se ele
se ele alcança uma distância muito longa, isso vai depender da intensidade do impulso. Então, se o impulso ele foi muito forte, isso ele vai fazer com que essa atividade, essa contração, ela alcance uma distância maior. Se esse impulso, se essa atividade ela foi um pouco menos intensa, isso faz com que uma distância menor, tá? A camada muscular, ela se conecta, a camada muscular se conecta com a longitudinal e ambas se excitam com o mesmo estímulo. Na verdade, a camada muscular circular se conecta com a longitudinal e ambas elas respondem ao mesmo estímulo. Então, aquilo que eu falei sobre o músculo se comportando como um sincício é isso aqui. Então, aqui a gente tem a célula 1 e a gente tem aqui a célula 2. O que faz com que uma célula se excite, uma célula muscular se excite, é a entrada de cargas positivas. Então, no momento que a célula 1, ela permitiu que cargas positivas entrassem para dentro do seu citoplasma, essa carga positiva, ela despolarizou essa célula, ela alterou a sua carga elétrica, fez com que ela ficasse com uma grande quantidade de carga positiva em seu interior, e essa carga positiva, que é um estímulo elétrico, ela vai fluir entre citoplasmas que estão conectados através de junções comunicantes, que são essas estruturas aqui, esses canais de proteínas. Estão vendo? Então, isso aqui, essa célula 1, ela recebeu um estímulo elétrico, ela recebeu cargas positivas, e ela está fazendo com que as outras células que têm conexão com elas, que são junções comunicantes, que têm essas junções comunicantes aqui, elas recebam esse estímulo e, assim, esse sinal faz com que, esse sinal compartilhado de forma simultânea, faz com que essas duas células, elas funcionem como um sincício. E outras células estão aqui também ao redor. Então, todas as células que estão unidas por essas junções comunicantes, elas respondem de uma vez só. Essas junções comunicantes, elas possuem baixa resistência à passagem de íons. Elas não impedem que haja a flutuação, que haja a passagem. Então, se elas têm uma baixa resistência, elas fazem com que esses íons, eles passem, eles flutuem de forma rápida, sem nenhum impeditivo. Então, as fibras do músculo liso, que envolvem um tubo digestivo, elas se conectam eletricamente através de junções comunicantes. E essas junções comunicantes, elas têm baixa resistência à movimentação desses íons, fazendo com que a resposta ela seja simultânea. Todo mundo responde de uma vez só, porque todo mundo recebe o sinal praticamente de uma vez só, que é transmitido através dessas junções comunicantes, tá? E aí, já sabendo um pouco sobre isso, sobre essa dinâmica, a gente vai entender como é que funciona essa ativação, essa autooxidação, essa transferência de cargas. Então, a gente tem aqui as células de interesse, que são chamadas de células de Cajal, ou células de Carral também. Essas células, elas são responsáveis por emitir carga elétrica, tá? E elas são as células que vão fazer com que haja a transferência de carga elétrica, ai meu Deus, a transferência de carga elétrica, e elas vão ser responsáveis pela geração das ondas lentas, tá? Então, as células de Cajal, ou células intersticiais de Cajal, aqui estão elas, essas amarelinhas aqui, tá vendo? Elas se interpõem, elas se conectam, elas estão ali, dispostas, disponíveis entre as camadas de músculo liso. Porque se é ela que vai ativar o músculo liso, elas devem estar se conectando com esse músculo liso, tá? Essas células, elas formam redes de conexão com as fibras do tubo digestivo, do trato gastrointestinal, excitando esse músculo liso, tá? Então, elas são responsáveis pela atividade elétrica intrínseca e rítmica, de forma contínua, que acontece no músculo liso, tá vendo? Então, elas são essas aqui, e elas estão em contato com o músculo liso,
e são elas que vão ser responsáveis por essa atividade elétrica. Por quê, prof? Por que elas fazem isso? Por que elas estimulam esse músculo liso? Gente, músculo liso, ele tem que ser estimulado para ele ser contraído. Para ele ser estimulado, ele precisa ganhar carga positiva. E quem dá carga positiva, na maioria das vezes, é o sódio, tá? Então, para o músculo liso ele se contrair, ele tem que ter carga positiva, ou seja, ele tem que receber sódio. Então, quem é que fornece sódio para o músculo liso? São as células de Carral, tá? Como é que elas fazem isso? Elas têm um sistema de autoexcitação. Essas células de Cajal, elas o tempo todo estão recebendo sódio, escapa sódio para dentro delas. Elas têm canais, um mecanismo que faz com que o sódio o tempo todo fique aí em um fluxo de entrada para dentro do seu citoplasma. Então, essas células de Cajal, elas possuem canais iônicos específicos que periodicamente se abrem, permitindo influxo, ou seja, entrada de sódio para dentro delas. E esse sódio que entra nas células de Carral, ele se propaga, ou seja, ele alcança a célula do músculo liso através das junções comunicantes, que foi o que a gente viu aqui. Então, é como se a célula 1 fosse a célula de Carral, de Cajal, e a célula 2 fosse o músculo liso. Então, quando o sódio ele entra aqui na célula de Carral, ele escapa aqui para dentro dela, rapidamente ele alcança o músculo liso que tem conexão com as células de Carral, tá? Então, elas possuem, as células de Carral, elas possuem canais iônicos específicos que periodicamente se abrem, permitindo o influxo, ou seja, a entrada de sódio, e esse sódio, a partir das células de Carral, ele vai se propagar para o músculo liso, vai se propagar, vai se distribuir para o músculo liso, excitando esse músculo liso, fazendo com que ele ganhe carga positiva e assim ele vai se despolarizar e vai contrair. Isso a gente vê com detalhes na aula de contração muscular. Então, essas células de Carral se autoexcitam e promovem variações lentas e progressivas de potencial de repouso com intensidade entre 5 e 15 milivolts. Ela funciona como marca-passo elétrico. Então, na aula de despolarização celular, a gente vê muito isso. Então, eu vou só recapitular. Uma célula, quando ela está em repouso, ela tem em seu interior uma predominância de carga negativa, tá? Ela está em repouso, ela está lá descansada, ela está com a carga negativa. Ela precisa ganhar carga positiva para realizar um trabalho. Então, ela precisa se recarregar, ela precisa se abastecer de carga positiva para realizar um trabalho. Sem uma energia positiva, sem carga, você vai realizar trabalho? Não vai. Então, é isso que acontece com as nossas células. Para ela realizar um trabalho, para ela realizar uma atividade, ela precisa ganhar carga positiva. O músculo liso, que envolve o nosso tubo digestivo, que faz com que o conteúdo de dentro do tubo ande em direção ao ânus, as células que são responsáveis por isso, elas precisam de carga elétrica, de carga positiva. Quem dá essa carga positiva ao músculo liso é as células de Carral, que ganham essa carga espontaneamente e distribuem através de junções comunicantes. Então, à medida que as células de Carral, elas ganham o sódio, elas distribuem esse sódio para as células onde ela tem conexão, que é o músculo liso. Só que esse sódio, ele vai sendo fornecido de forma progressiva. Então, esse músculo liso, ele ganha um pouquinho de sódio, depois ele ganha mais um pouquinho, depois ele ganha mais um pouquinho, e ele vai somando a quantidade de sódio até conseguir, de fato, ganhar uma força para poder realizar a ação. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse GIF, ó, uma entrada de sódio para dentro da célula progressiva, tá? E tem uma variação entre 5 e 15 milivolts a cada impulso, a cada chegada de sódio para dentro dessa célula. Aí é que vem a dúvida. Por que, prof, então, que ondas lentas não gera potencial de ação?
Então, a primeira coisa é saber o que é potencial de ação, tá? Então, potencial de ação é quando a célula, de fato, ela se despolariza, de fato, assim, ganhou uma carga positiva real, que fez com que ela se despolarizasse, abrisse os canais de sódio, abrisse os canais de cálcio também e promovesse a contração. Então, para que uma célula de músculo ela contraia, ela precisa de cálcio, tá? O músculo liso ele só se contrai se ele receber cálcio, tá? Só que para ele receber cálcio, ele precisa estar, a célula, o músculo, ele precisa estar despolarizado. Ele precisa estar com uma carga de sódio, uma carga positiva grande para conseguir abrir os canais de cálcio. Ondas lentas, isoladamente. Então, recebeu uma onda lenta, recebeu uma onda de sódio, recebeu um pouquinho de sódio. Só essa onda lenta, só essa quantidadezinha de sódio, não é capaz de fazer com que os canais de sódio sejam abertos. Então, não tem potencial de ação. Então, uma onda lenta, entrou uma ondinha de sódio. Não tem carga positiva suficiente para fazer com que os canais de cálcio sejam abertos. E aí, prof? E aí, essa célula do músculo liso, ela tem que estar ganhando sódio, uma onda de sódio, mais outra onda de sódio, e essas ondas de sódio, essa quantidade de sódio, ela vai sendo somada. Esse músculo, ele vai recebendo sódio por conta de uma onda, depois ele recebe mais sódio, depois ele recebe mais sódio, e vai acumulando carga positiva, a ponto de conseguir abrir os canais de cálcio. Então, quando consegue abrir os canais de cálcio, um potencial de ação, não é mais onda lenta, é potencial em ponta, tá? Mas só que quem foi responsável, quem teve a responsabilidade de fazer com que a célula conseguisse juntar uma carga positiva suficiente para gerar potencial em ponta, para gerar potencial de ação, para gerar a entrada de cálcio dentro da célula e fazer com que esse músculo contraia a onda lenta. Então, embora ela não realize ela sozinha, isoladamente, embora ela não realize potencial em ponta, embora ela não promova contração muscular, porque ela sozinha não tem capacidade de abrir os canais de cálcio, ela dá uma grande contribuição. A soma das ondas lentas faz com que haja um acúmulo de sódio, um acúmulo de carga positiva e faz com que haja o potencial em ponta. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, isoladamente, as ondas lentas, elas não causam contração muscular. Por quê? Porque isoladamente ela não é capaz de promover a abertura dos canais de cálcio. Uma onda lenta não vai promover canal de cálcio, tá? Então, elas não promovem a abertura dos canais de cálcio, mas elas são responsáveis por isso. Porque através dela, aí entra tudo, né? Através das células de Carral, que são autoexcitáveis, que recebem sódio, que distribui esse sódio para o músculo liso, gerando ondas lentas de entrada de sódio de forma lenta, que vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até alcançar um potencial em ponta, que é o potencial de ação mesmo. Então, agora aqui, eu acho que vocês já entenderam um pouco. Uma célula em repouso, ela está com carga negativa, ela não consegue realizar atividade. Não consegue realizar atividade porque ela não tem carga, ela não tem energia suficiente. Uma célula muscular do trato gastrointestinal em repouso, ela tem uma carga negativa de aproximadamente menos 60, menos 50 milivolts. Está em repouso, não tem energia, tá? E aí ela vai recebendo esse sódio através de ondas lentas e vai ficando cada vez menos negativa. Ela passa de menos 60 para menos 55, para menos 50, para menos 49, para menos 45. Quando ela chega em menos 40 pontos. Chegou no limiar, que é o limite dela estar descansada, que ela está em repouso. Quando ela consegue acumular esse sódio, que faz com que ela alcance o limiar, que faz com que ela alcance uma carga elétrica de menos 40, ela saiu de menos 60 e foi para menos 40. É como se você ainda estivesse fraquinho assim, mas
precisou só comer alguma coisinha para poder levantar, sabe? Levantar. E aí pronto, chegou em menos 40 pá, potencial de ação. Então, potencial de ação é quando a célula, o músculo liso, ele consegue chegar no seu limiar. Tipo, agora eu consigo ir. Então, são verdadeiros potenciais de ação, porque alcançam o limiar de menos 40. E aí, quando chega nesse menos 40, essa célula começa a receber muito sódio mesmo de verdade. Os canais de sódio começam a ser todos abertos. E aí, pronto, abriu bastante canal de sódio, ela se polarizou real. E aí, os canais de cálcio abrem. É tudo muito rápido, tá, gente? Aí, os canais de cálcio abrem. Pronto. O canal de cálcio abriu, o cálcio entrou e faz com que essa célula contraísse. Então, os potenciais em ponta, diferente da onda lenta, são verdadeiros potenciais de ação, porque eles conseguem fazer com que essa célula alcance o seu limiar. Então, chegou em menos 40 pontos. Puf! Abriu vários canais de sódio, despolarizou real a célula, fez com que os canais de cálcio também sejam abertos. Aí tem um detalhe importante, que esses canais de cálcio, junto com a entrada de sódio, os canais de cálcio, eles são lentos. Então, eles demoram para abrir, então você vê que precisa de todo um processo aí, ele demora para abrir, mas ele demora para fechar também. Ele passa um períodozinho aí aberto, fazendo com que o cálcio entre e com que essa célula contraia, movimentando esse músculo, contraia, movimentando esse conteúdo de dentro do nosso tubo digestivo em direção ao ânus, movimentando, segmentando e tal, peristaltismo. Então, isso demora um pouquinho, porque essa contração, ela demora, porque esses canais são lentos. Então, eles passam um tempinho aberto e esse cálcio entra, fazendo com que haja essa contração. Então, o potencial em ponta promove a abertura dos canais de cálcio e de sódio, que se abrem e se fecham lentamente. E isso promove uma longa duração do potencial de ação. Potencial de ação, a célula está potente, está atuando, potencial de ação. Promover a abertura dos canais de cálcio. Então, esses potenciais de ponta, eles são responsáveis pela abertura dos canais de cálcio, e isso conduz à contração muscular, porque se tem cálcio livre dentro do citoplasma de uma célula muscular, fatalmente ela vai contrair se não tiver nenhum outro problema. Se tiver actina, miosina, se tiver energia, ela vai contrair. Tá? E existem alguns fatores que vão contribuir para que isso ocorra de uma forma mais rápida, que aí a gente tem aí a ação das células de Carral, que são responsáveis por uma atividade intrínseca, autônoma, independente, mas a gente tem aí uma interferência do sistema nervoso central. Então, minhas células de Carral estão aqui, a gente está dormindo, elas estão funcionando lá, tem um tônus, uma certa contração, mas eu acordei, aí eu me alimentei, então vai haver um estímulo maior, porque vai ter presença de alimento, vai ter estímulo osmótico, vai ter estímulo químico, vai ter estímulo mecânico, então muitos outros fatores, vai ter a liberação de secreções de sucos intestinais, vai ter a liberação de hormônios, então vários fatores, eles estimulam, eles fazem com que haja um aumento da frequência, um aumento da despolarização, do ritmo intestinal, como o estiramento do músculo liso, por conta de um conteúdo que a gente se alimentou, por exemplo, ingeriu, acetilcolina. Então, no momento que a gente está comendo, a gente libera a acetilcolina, que estimula a despolarização, ou seja, a entrada de sódio dentro da célula, e alguns hormônios específicos do trato gastrointestinal. Então, aqui, ó, nós temos no gráfico ondas lentas, a célula em repouso, em menos 60, menos 50, que vai ganhando sódio, ganhando, enquanto não alcançou o limiar, a gente ainda tem uma onda lenta. Se alcançou o limiar, se essa célula ficou mais positiva do que menos 40 aí, meu irmão, vai abrir muitos canais de sódio, que vai fazer com que os canais de cálcio sejam abertos e essa célula seja contraída. E depois, né, é rítmico, tá? Esse cálcio, ele vai ser liberado novamente para o ambiente extracelular e vai esperar o próximo potencial em ponta, a próxima despolarização. Então, despolarização é quando a célula ganha carga positiva. E repolarização é quando ela perde essas cargas positivas e retorna ao seu estágio de carga elétrica negativa, tá certo?
A tensão do músculo, né? Ela é muito maior ali, está muito mais contraído quando a gente tem aqui, ó, os potenciais em ponta. Mas, durante as ondas lentas, também a gente já tem aí um certo nível de contração, porque a gente nunca tem o músculo todo relaxado. Então, as oscilações de ondas lentas no potencial de ação, as oscilações de ondas lentas no potencial de membrana das fibras musculares lisas desencadeiam a entrada de cargas positivas. Então, ondas lentas são responsáveis pela entrada de cargas positivas dentro da célula. E, como consequência, vai haver aí a abertura dos canais de sódio. Ondas lentas, abertura de canais de sódio. Mas, se a gente ficar só na onda lenta, não vai haver contração, porque, embora tenha sódio, essa quantidade de carga positiva não foi capaz de fazer com que os canais de cálcio fossem abertos. No entanto, quando o limiar é alcançado, quando essa célula alcança menos 40, ela sai de menos 60 a menos 50 e ela alcança menos 40 como resultado da entrada do sódio, aí sim. Então, quando o limiar é alcançado, no pico da onda lenta, que vai sendo acumulada, a despolarização gera o potencial de ação. Gera a abertura dos canais de cálcio, né, da membrana das fibras do músculo liso. Fibra é célula de músculo, aqui a gente está falando de músculo liso, e, portanto, contração do músculo liso. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E vamos que vamos para a próxima aula.